paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025, aqui na classe dos adultos, na nossa escola bíblica dominical, a revista que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Lembrando aos irmãos que nós estamos estudando, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. E nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 6. Lembrando aos irmãos que as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Verbo. Então nós temos como título para a lição de número 6, o bom pastor e as suas ovelhas. Texto áureo, lá em João capítulo 10, no verso 14, diz assim: "Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido". Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Aqui eu já gostaria de chamar a atenção dos irmãos a um texto bíblico, para enfatizar que nós somos ovelhas do Senhor, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, no versículo 9, que diz assim, "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz". Amém? Este versículo aqui ele chama muita atenção, por quê? Porque nós temos que estar anunciando as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Ou seja, se este canal está sendo bênção para a sua vida, divulgue essa aula, passe para alguém que você sabe que está precisando, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Esta é a nossa forma de estarmos contribuindo, além vamos falar assim, do pessoal ali, de estar frente a frente. Deus nos deu esse canal aqui para que possamos também estar apregoando a palavra dele a toda a criatura, Então você faz parte, deste conjunto. Se está sendo bênção para a sua vida, divulgue este canal. E eu já quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui durante estes anos que Deus tem nos dado aqui este canal. Continue orando para que Deus continue nos capacitando, para que nós possamos estar aqui juntos estudando sobre a palavra do Senhor. Amém? Nós temos aqui como leitura bíblica em classe para a nossa aula de hoje, João capítulo 10, do versículo 1 ao 16, que diz assim, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas não sabe por outra parte é ladrão e salteador". Ou seja, aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha o verso 2. "Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora". Verso de número 4 diz assim, "E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos". Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Olha o verso 7, o que vem nos dizendo. "Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Todos quantos antes vieram diante de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem". Olha o verso de número 10. "O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata
e dispersa. Olha o verso de número 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, lá no verso 16. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Então, na lição de hoje, nós estaremos estudando sobre esta parábola, melhor dizendo. E temos 3 objetivos para estarmos estudando. Quais são eles? Analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. O segundo objetivo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E o terceiro objetivo que estaremos estudando, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Nós estaremos, cada objetivo aqui condiz a um tópico que nós estaremos estudando no decorrer da lição de hoje, que tem como parte motivacional: Jesus é a porta que nos conduz à salvação, o aprisco onde encontramos abrigo, e o pastor que entrega a sua vida para nos salvar e proteger. Amém? Durante a lição de hoje estaremos abordando aqui esta temática também, que inclui a parte motivacional. Os irmãos podem ler lá Salmo 3, no verso de número 8, que diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. E durante a lição, lá no tópico de número 3, fique comigo, nós estaremos vendo ali, sobre o mercenário, sobre o lobo, sobre o bom pastor, o que vai diferenciar um do outro ali. Nós já, pela parte motivacional, nós já entendemos o contexto que estaremos estudando na lição de hoje. Só Jesus Cristo é o caminho, só Ele deu a sua vida para que nós possamos ter salvação, para que possamos ter vida eterna com Ele. Amém? Nós estamos caminhando agora para a parte de introdução da nossa lição de hoje, que tem como palavra-chave cuidado. Amém? Então, na introdução aqui, nós vamos estudar, que Jesus, como bom pastor, que é aquele que protege, cuida, orienta as suas ovelhas. Também vamos analisar o contexto, de que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e fazer uma conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. E por fim, nós estaremos, como disse aqui aos irmãos, diferenciando a figura do bom pastor e do mercenário. Então, nesta lição, para que possamos entender todo este conteúdo, nós estaremos estudando aqui 3 tópicos. E como eu disse aos irmãos, estes tópicos são baseados nos objetivos que temos, objetivos específicos que temos para a lição de hoje. O primeiro tópico nós estaremos estudando Jesus, a porta das ovelhas. No segundo tópico nós estaremos estudando aqui sobre o aprisco das ovelhas. E no terceiro tópico estaremos estudando a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então, como primeiro subtópico, para o tópico de número 1 aqui, nós temos o seguinte tema: o contexto. Aqui, no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe um diálogo que ele estava tendo ali no capítulo de número 9, após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. Ali, Jesus, ele utilizou a parábola do bom pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores. Nós estaremos adentrando também neste tema aqui, e mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica dos falsos pastores presente lá na profecia do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo de número 10. Eu estarei lendo até o verso de número 3, que diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai
dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem, né, os pastores apacentar as ovelhas? Olha só o profeta aqui profetizando: comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. O que eles estavam fazendo ali? Não estavam fazendo o papel, né, do verdadeiro, né, do pastor de ovelhas ali. Então o profeta vem e fala: olha, vocês não deveriam estar apacentando as ovelhas, ao invés de estar aí se aproveitando, né? Vamos trazer neste conceito aqui. Então tem a mesma força crítica de lá de Ezequiel capítulo 34. O segundo subtópico nós estaremos vendo a porta das ovelhas. Aqui nós temos dois pontos principais para poder estar aqui entendendo esta parábola. O primeiro ponto é que Jesus entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas, como nós podemos ver lá em João capítulo 10, do verso 1 ao 3, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. E num segundo, né, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, como nós lemos também em João capítulo 10, no verso de número 7. Então aqui, ó, aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a quê? A quem, melhor dizendo? Ladrões e salteadores. Próprio Jesus Cristo ele vem dizer: eu sou a porta, e logo depois ele declara: eu sou o bom pastor, como nós lemos lá em João capítulo 10, no versículo de número 11. E nós vamos entender agora, né, sobre a mensagem da porta, que é o subtópico, né, o subtópico aqui de número 3, ó, deste primeiro tópico. Diz assim, ó: o significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. O autor da revista ele nos elenca aqui, ó: existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Isso aqui, irmãos, fica muito claro, né, quando nós vamos estudar, né, a palavra do Senhor, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda podemos trazer aqui neste subtópico aqui que é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Para concluir esse subtópico aqui, nós queremos trazer aqui aos irmãos que para nós podermos crer nos ensinamentos de Jesus, para nós podermos obedecê-lo, nós temos o quê? Que estar também conhecendo a Ele. Olha o que Oséias diz lá em Oséias capítulo 6, verso 3, a parte A. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque dessa maneira os ensinamentos dele vai estar enraizado em nós e nós iremos como consequência obedecer a sua palavra. E aqui eu quero enfatizar: o nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Amém? Como ainda um subsídio para que possamos estar entendendo este contexto aqui, Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, Jesus ele vem declarando que ele nos permite nos aproximarmos dele, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se às nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16 diz assim, ó: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Então, nós, através da palavra do Senhor, nós conhecemos Jesus Cristo, conforme lemos lá em Oséias, e aí se torna essencial crer e viver conforme os seus ensinamentos. E todos os pecadores, né, todos que que ainda não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador, tem que passar, né, por esta porta chamada aí, né, essa porta estreita. O caminho é largo, porém a porta é estreita, e muitos são chamados, poucos
são escolhidos, né? Nesse contexto que a gente está falando aqui, nós vamos caminhar agora para o resumo deste primeiro tópico, que vai dizer assim, ó: Jesus é a porta das ovelhas, e nós vamos entender este conceito quando nós formos aqui trazer a definição do que era ali a entrada do aprisco, aqui agora no tópico de número 2. O resumo diz assim do tópico 1, ó: Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Único caminho para alcançar a salvação. Eu sou, né, o caminho, a verdade e a vida. Hein? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nós temos duas questões para estarmos trazendo aos irmãos como parte, né, de fixação do conhecimento, né, que nós estudamos aqui. A primeira: qual foi a finalidade de Jesus ao utilizar a parábola do pastor das ovelhas? Lá no nosso questionário, no fim, né, da lição, diz assim, ó: Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. A segunda questão é: qual é a mensagem evidente da afirmação "eu sou a porta"? A resposta, o significado contido nesta frase é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Amém? Nós estaremos agora caminhando para o tópico de número 2. O tópico de número 2 da nossa revista, ele tem como tema o aprisco das ovelhas. Aqui também nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro diz assim, ó: parábola, uma alegoria, né? São 2 perguntas aqui. Aí nós vamos entender que o versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. E aqui eu quero trazer para os irmãos a definição do que é parábola e do que é uma alegoria. Parábola é uma narrativa curta que explora uma moral ou lição. Já uma alegoria é um dispositivo literário que utiliza imagens para desenvolver uma história. Então, nós entendemos que Jesus, né, comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. E assim, ó, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco, conforme nós lemos lá em João, capítulo 10, no versículo de número 6, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe aqui. Então, caminhando para o segundo subtópico, o aprisco das ovelhas. Agora nós vamos trazer aqui aos irmãos o conceito. Porque Jesus ali, ele disse: eu sou a porta. Vamos entender. Ó. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Por isso Jesus afirma na sua palavra que aquele que não entra pela porta e arruma outro meio é o que? Considerado como ladrão, como bandido, como mercenário. Nós estaremos estudando esse conceito aqui também. Então, ó, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de suas várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote, nosso sumo pastor. 1 de Pedro, capítulo 5, no versículo de número 4, vai nos trazer o seguinte texto, ó: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. É o que nós estamos, né, aguardando, amém? O terceiro subtópico ele vem trazendo, ó, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simbolizava também um espaço de proteção. Vamos entender o contexto, ó. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o aprisco também é um local definido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário pelas suas ovelhas. Então nós ainda podemos afirmar isso. Por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele provou o seu compromisso com o seu rebanho,
ficou evidente através da sua obra realizada na cruz do Calvário. Olha o que diz João capítulo 19, no verso de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, o bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, como nós vimos aqui. E ainda, podemos trazer aqui ainda o ensinamento do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, no versículo de número 24, que diz assim, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos garantiu o passaporte para a salvação, para a vida eterna, e hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor aqui na terra, amém? Nós temos como resumo para este tópico de número 2 o seguinte, Jesus é o aprisco das ovelhas, e como nós dissemos aqui, não existe lugar mais seguro do que estarmos no centro da vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E ainda diz assim, ele garante segurança, assistência e pertencimento das ovelhas no corpo de Cristo. Aqui também, irmãos, nós temos algumas perguntas para estarmos fazendo aos irmãos aqui. A próxima pergunta: o que constituía o aprisco das ovelhas? Nós vimos a resposta, que constituía essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer, amém? Ainda podemos agora caminhar para o tópico de número 3, e o tópico de número 3, assim, caminhando para o encerramento da nossa aula de hoje. O tópico de número 3, ele tem o tema: a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Aqui também nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, subtópico, ele tem como tema o bom pastor. Aqui, a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. Aqui em João capítulo 20, no verso de número 31, diz assim, estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, o bom pastor, a missão dele, oferecer vida. Quando nós vimos que a missão do mercenário, a missão do ladrão, do bandido, que como nós vamos comparar aqui, logo no segundo subtópico, é o quê? Matar, roubar e destruir. Ainda podemos trazer um texto do apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, no verso de número 29, que diz assim, porque o que dantes o conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E sempre, irmãos, trazemos aqui um evangelho, um Jesus de misericórdia, porque mesmo nós trazemos o entendimento entre o bom pastor e o mercenário, ainda há esperança. Vou trazer um verso aqui, lá de Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, porém, o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, neste conceito aqui que estamos trazendo, para ficar claro o ensinamento da lição aqui, a distinção, ou seja, a diferença entre o bom pastor e o mercenário, é que o bom pastor, por enquanto já vemos que ele dá a vida pelas suas ovelhas, enquanto o mercenário, que é o tópico de número 2 que nós estaremos estudando agora, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo. Então, por esta razão, ele é simbolizado, como disse aqui aos irmãos, como ladrão e bandido, que veio só para quê?
roubar, matar e destruir. Ó. O mercenário traz consigo a morte em vez de construir. Ele destrói tudo que encontra pelo caminho e ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. Então aqui podemos entender que a representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear discórdia, divisões entre o povo de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 24, no verso de número 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ainda em Provérbios capítulo 17, no verso 14, olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. Como o soltar das águas é o início da contenda, assim antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Aí nesse conceito que nós estamos trazendo aqui, né, as diferenças entre o bom pastor e o mercenário. Falamos aqui um pouco sobre o mercenário. Agora nós estaremos no terceiro subtópico, lobos vorazes versus o bom pastor. Aqui, ó, o autor da revista ele pontua pra gente, ó, os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir e abdica das suas responsabilidades. Olha o que João capítulo 10, no verso 12, vai dizer. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa, como nós vemos lá na nossa leitura bíblica em classe. E ainda o apóstolo Paulo, ele descreve que estes lobos vorazes, como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Os irmãos podem estar confirmando esse texto em Atos capítulo 20, verso 29 ao verso de número 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Verso 30 diz assim, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha que forte, né, irmãos, este ensinamento aqui da parte, né, do nosso Deus. Então, por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor, ou seja, as ações diferem nosso mestre, o bom pastor, do mercenário, do lobo, do ladrão, do bandido. E aí eu entendo assim, as nossas ações, as nossas atitudes estão mostrando, né, estão testificando da nossa vida. Nós somos exemplo, né, por vista e não por fala. Não adianta falar uma coisa e praticar outra, né? Neste contexto, então, podemos trazer aqui o resumo deste tópico de número 3, que diz assim, as ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário, conforme expliquei aqui aos irmãos. Ao contrário deste, o bom pastor dá a sua própria vida, demonstra generosidade e protege as ovelhas. Amém? Ainda neste contexto aqui, temos um quiz para estar trazendo aqui aos irmãos para fixar, né, o conhecimento. Primeiro, qual é a missão do bom pastor? A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver aqui no mundo. E qual a última pergunta para esta lição de hoje? De que forma você pode caracterizar o mercenário? Acabamos de estudar. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Amém? Que nós possamos, né, ficar longe, né, de ouvir a voz desses lobos, como nós estaremos trazendo agora na conclusão da nossa lição de hoje. O Senhor afirma que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo, lá em João capítulo 10, no versículo 27. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. E para concluir a nossa lição de hoje, a voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida
cristã. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7. E a lição de número 7 terá como tema: Eu sou a ressurreição e a vida. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você, continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério em nome de Jesus. Amém?